Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Aparecendo aqui então para vocês na tela, direito administrativo, vindo para cá então para nossa primeira questãozinha. Olha lá. Questão de número 1. Em razão do princípio da legalidade, então grifei princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. Então essa primeira questão, ela trata de fontes do direito administrativo. E eu vou colocar aqui para vocês rapidinho só para a gente relembrar, tá? Fontes do direito administrativo é tudo aquilo que forma e informa o direito, tá? Então o que nós temos aqui como fontes do direito administrativo? Nós temos a lei, nós temos aqui ainda a doutrina e nós temos aqui ainda a jurisprudência, vamos lá, jurisprudência, e nós temos aqui ainda os costumes. Então, relembrando aqui o que eu falei, fonte é tudo aquilo que forma e informa o direito administrativo. As fontes do direito administrativo tradicionais, porque há uma certa divergência aqui na doutrina em relação a elas, nós temos que são essas 4. Já apareceu em prova. Quais são as principais fontes do direito administrativo? Lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Então, tudo isso, quando a gente trabalha no nosso assunto teórico, vai formar o direito administrativo. O que eu devo me lembrar aqui? Que a fonte é uma fonte direta, ou ainda primária do direito administrativo. E todas as demais, via de regra, nós vamos colocar aqui que são fontes indiretas. São fontes indiretas, também chamadas de secundárias, beleza? E o que eu devo me lembrar aqui desse detalhe? A fonte direta é aquela que obriga a atuação do administrador. Obriga a atuação do agente público. Ou seja, o agente público tem a sua atuação pautada na lei. Ele deve observar a lei para agir. Diferentemente, as fontes indiretas, elas apenas orientam. Ela orienta a decisão do administrador. Então o administrador pode tomar uma decisão baseada na doutrina. O que é a doutrina? Lição dos estudiosos, beleza? Pensei num livro de direito administrativo, pensei em doutrina. Jurisprudência, por sua vez, o que é? É as decisões reiteradas dos tribunais. Ah, Prígio, o administrador público não é obrigado a observar a jurisprudência? Em regra, não. A jurisprudência tem caráter orientativo. Só que aqui você vai colocar uma baita de uma observação, beleza? Observação que você vai colocar aqui. Observação. Súmula vinculante. Súmula vinculante. A súmula vinculante, ela tem a força de uma norma. Ela tem a força de uma lei. Por essa razão, a súmula vinculante é considerada uma fonte direta ou também primária, beleza? Então, Bizu, apareceu jurisprudência na questão. É uma fonte direta ou indireta? Se só aparecer jurisprudência, você vai dizer que é uma fonte indireta. Se a questão falar expressamente súmula vinculante, você vai falar que é uma fonte direta, beleza? Por quê? Porque toda administração é obrigada a observar o texto da súmula vinculante. A súmula vinculante, como o próprio nome dela já diz, ela vincula toda a atuação da administração e do judiciário. Vou dar um exemplo. Nepotismo, súmula vinculante número 13. Toda a administração pública deve observar o texto da súmula vinculante. Tudo bem que esse assunto hoje está sendo tratado na lei de improbidade, mas nós tínhamos aí a súmula vinculante tratando dele já há um bom tempo, beleza? Então tá aqui. As fontes do direito administrativo: lei, doutrina, jurisprudência e costume. Quer dizer o quê? O costume, ele pode ser utilizado para a administração tomar uma decisão?
Pode, porque ele é uma fonte. Não é o que a gente vê corriqueiramente, mas pode acontecer. O exemplo que eu dou em sala normalmente é de uma situação em que a administração deve seguir, por exemplo, um eventual edital para remoção interna. Porque às vezes a administração faz um edital para remoção interna e não quer cumprir com ele, beleza? Mas aí a gente tem que lembrar de uma série de princípios, moralidade, lealdade, etc e tal. Mas para fechar aqui, vamos voltar para a questão, que é o que nos interessa, tá? Opa, só voltando aqui. Voltando aqui, ô misericórdia, vamos lá. Coragem agora, meu aluno. Olha lá. Quando dá essas travadinhas aqui, o pai fica puto. Em razão do princípio da legalidade, a administração está impedida de tomar decisões baseadas nos costumes? Errado, né, meu aluno? Ela pode, então, tomar decisões baseadas nos costumes, uma vez que o costume é fonte do direito administrativo, beleza? Então, mais uma vez, para a gente recapitular. A lei é uma fonte direta ou primária, as demais fontes, doutrina, jurisprudência e costumes, são fontes indiretas ou secundárias. Maravilha? Ocorre que, no caso da jurisprudência, se a questão tratar expressamente da súmula vinculante, nós temos que nos lembrar que a súmula vinculante é de fato uma fonte direta ou ainda primária, beleza? Considerando as fontes do direito administrativo, sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a correta. Aí ele falou que a lei é uma fonte primária, como a gente acabou de falar, né? Fonte primária ou direta, e deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger, inclusive, regulamentos ou decretos. Tranquilo, essa é a nossa resposta. Mas vamos aproveitar para ler as outras, tá? Aí ele diz aqui, ó, o acordo é uma importante fonte. Bom, o acordo a gente nem citou isso. C. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte. A gente viu que isso está falso. O costume é fonte e é uma fonte indireta ou secundária. Ela não obriga a atuação do administrador, mas orienta. D. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos. Opa, falou jurisprudência, eu vou pensar o quê? Decisões reiteradas dos tribunais. Estudiosos seria o quê? Doutrina. E, finalmente, uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais. Ele só inverteu, né? Isso aqui seria jurisprudência. Então ficamos com a alternativa A. Questãozinha bem fácil, eu diria. Esse é o padrão de questão que, caso esse assunto seja cobrado, você vai se deparar aí efetivamente nas suas provas, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá beleza, vamos lá. Tá funcionando então, vamos que vamos. Avançando para a questão de número 3 aí no seu monitor. Olha lá. Os costumes, grifei, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo. Maravilha, correto aqui também, beleza? Tem gente que me questiona às vezes, Prigi, os princípios. A gente vai considerar os princípios como sendo a própria lei, porque os princípios, eles são de observância obrigatória pela administração, beleza? Então, alternativa 3, correta, bem tranquilinha a questão. Vamos para a questão de número 4, que está surgindo aí no seu monitor. Olha lá. A Constituição Federal, as leis complementares e ordinárias, os tratados internacionais e os regulamentos são exemplos de fontes do direito administrativo. Maravilha! Que fonte que é essa? Tudo isso eu posso chamar de lei, beleza? Por quê? Porque a lei, a gente entende ela em sentido amplo. Maravilha? Então, lei é fonte e eu considero ela em sentido amplo. Abrange o quê? Leis complementares, leis ordinárias, Constituição Federal, tratados internacionais, decretos regulamentares, decretos autônomos, enfim, atos normativos em geral. Tudo isso vai ser fonte, obriga a atuação do administrador. Questãozinha 4, correta também. Tô no QAP aqui, tá, meu aluno? Se você tiver alguma dúvida, manda aí que a gente para e responde você. Vamos lá. Questão de número 5 surgindo no seu monitor. Considerada fonte secundária, grifei, do direito administrativo, a jurisprudência não tem força de uma norma criada pelo legislador. Tranquilaço, foi isso que a gente falou. A jurisprudência é uma fonte secundária ou indireta e ela não tem força de norma, ela apenas tem caráter orientativo. Agora, ele continua, salvo no caso da súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Maravilha, a gente já anotou isso, né? A súmula vinculante é uma fonte primária. Então, se ele falar simplesmente jurisprudência, eu tenho que dizer que é uma fonte secundária. E se ele se referir à súmula vinculante, eu tenho que dizer que é uma fonte primária, justamente porque, assim como a lei, ela obriga a atuação
da administração. Corretíssima, avançando aqui então para a questão de número 6. Os costumes, aqui ficou os costumes são fontes inorganizadas do direito administrativo, que só indiretamente influenciam na produção do direito positivo. É isso mesmo, né? Vamos pensar costumes. Costume é uma coisa de cada órgão, de cada estrutura da administração. Às vezes um costume que é adotado na mesma instituição, em um estado, é diferente do outro. Eu pego uma instituição, por exemplo, de âmbito nacional, como a Polícia Federal. Às vezes você tem costume adotado lá no Rio Grande do Sul, que não é o mesmo costume adotado lá no Rio Grande do Norte, né? Enfim, é nessa perspectiva. Além disso, essa expressão inorganizada, ela acaba sendo utilizada para todas as fontes secundárias. Então já apareceu em questões falando que jurisprudência e doutrina também seriam fontes inorganizadas. Já apareceu falando também que costume, jurisprudência e doutrina são fontes não escritas, beleza? Jurisprudência não escrita, Prígio, não entendi. É naquela ideia de que não é positivado. Eu não estou necessariamente obrigando ninguém quando eu tenho uma jurisprudência que não seja uma súmula vinculante. Maravilha? Tudo isso a gente trata na aula teórica, mas perceba que em questões o assunto é suave. Então volta para cá só para você relembrar. Quando você estiver resolvendo questões de fonte, o que tem que estar na sua cabeça? Quais são as fontes, quais são diretas, quais são indiretas. Maravilha? Então o ponto é, em revisões, Aprígio, como é que funciona? Cara, você viu isso aqui uma vez, você acertou, sei lá, 100% das questões. Aí você vai voltar lá pro teu caderno, deu uma olhada e fala, já lembrei disso aqui. Ou melhor, é melhor ir para as questões ou para o caderno? Muitos alunos vão me perguntar isso. Eu falo, cara, vai direto para a questão. Se você já lembra o assunto, se você acertou 100% das questões, esse é um tópico, por exemplo, que você já pode se dar o luxo de não ficar vendo todas as vezes que você faz revisão de direito administrativo. A ideia é você ir avançando. Opa, eu estou mais, assim, preocupado, por exemplo, com lei de improbidade. Então você vai dar mais atenção à lei de improbidade e menos para assuntos fontes. Eu digo sempre, cara, depois que você compreendeu como o assunto é cobrado, fica a seu critério organizar esses momentos de revisitar aquele conteúdo, beleza? Fica essa dica aqui para vocês. Vamos lá. Então a questão costume, fonte inorganizada, só indiretamente influencia a produção do direito positivo. Correto. O que ele quer dizer indiretamente? O costume pode influenciar na produção de uma norma, tá? Propriamente dita. Então, avançando aqui, questão de número 7 surgindo. As decisões judiciais com efeitos vinculantes. O que é uma decisão judicial com efeito vinculante? É uma súmula vinculante. É uma súmula vinculante. São consideradas fontes secundárias do direito administrativo? Opa, pera lá, cara pálida, né? Se é uma súmula vinculante, ela não é uma fonte secundária, e sim uma fonte primária. Por que primária, Prígio? Porque ela obriga a atuação do gestor público, beleza? Súmula, se só aparecer súmula é só jurisprudência. Então ela não obriga, é uma fonte secundária. Súmula vinculante, ela obriga a atuação do gestor público, por isso que ela é considerada, então, uma fonte primária e não secundária. Topzera, vamos avançar. Questão de número 8. A jurisprudência, fonte não escrita do direito administrativo, foi o que eu falei, no sentido de norma, né? Naquela ideia de direito positivado. O que é direito positivo, Aprígio? É o direito escrito. O nosso direito no Brasil é um direito positivado. Só é lei aquilo que está escrito, tá? Não é aquele consuetudinário que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos, etc e tal. Aqui o direito é positivo, tem que estar escrito na norma, beleza? Então a jurisprudência, fonte não escrita do direito administrativo, obriga tanto a administração pública quanto o judiciário. Aqui está o erro, né? Ela não obriga, a jurisprudência, ela orienta. Eu posso, por exemplo, eu estou lá decidindo, vamos imaginar, um recurso no meio de um concurso público. Eu estou organizando um concurso público, estou dentro da administração pública, o candidato impetra um recurso lá, sei lá, em algum momento lá do concurso, eu posso fundamentar minha decisão citando uma jurisprudência. Ou ainda, numa licitação, o sujeito entrou lá com um recurso, papai fundamentou o recurso dele, eu, para fundamentar minha decisão, posso sugerir uma jurisprudência. Às vezes, o sujeito, no recurso que ele impetra, ele também anexa uma jurisprudência. Ele fala, tem juiz que já decidiu assim o assado, mas aí a administração é obrigada a acatar, porque tem uma jurisprudência? Negativo.
ela olha e fala, esse juiz aqui tá pensando, tá meio maluco, eu não concordo com ele. Então eu continuo mantendo a minha decisão. Agora, se o sujeito fundamentou um recurso administrativo e falou, vocês estão descumprindo o texto de uma súmula vinculante, aí já era, né? Súmula vinculante tem força de lei, é fonte primária. Top isso! Viu como é que é fácil? De verdade, assunto fontes é pai bola. É pra você ver uma vez, opa, entendi essa porra. Resolvi 10, 15 questões, acertei tudo. Brasil, vamos que vamos tocar o barco aqui e eu vou passar por ele uma vez ou outra na vida, talvez lá na véspera da prova. Essa é a ideia. Compreender o que é e como é cobrado. Então, às vezes, o aluno fica muito na teoria, eu vi, eu sei e tal. Como que é cobrado? Você chegou a ver a questão? Tem que ver a questão, tem que resolver a questão para entender a profundidade do assunto, beleza? Voltando para lá, então, ela diz que a jurisprudência obriga, então a questão está errada. Avançando aqui, questão de número 9. Os costumes sociais também podem ser considerados fonte do direito administrativo, sendo classificados como fonte direta. Aqui nós já temos um erro, né? Fonte direta. Só que temos mais um errinho que a gente não tratou disso porque a gente não está numa aula teórica, tá? Costume social não é fonte do direito administrativo, tá? Costume social seria o quê? Aquele lance de, sei lá, o sujeito tirar o chapéu para cumprimentar a dama. Não tem mais isso, a príncipe, pois é, mas já teve. Isso não tem nada a ver com o direito administrativo. O que a gente está preocupado é com os costumes administrativos. Mas a questão facilitou a nossa vida, porque mais à frente ele falou que o costume era uma fonte direta, o que está errado. Costume, ainda que ele tivesse citado o costume administrativo, nós teríamos aqui uma fonte indireta, que só tem o poder de orientar a atuação da administração e não obrigar, beleza? Então, visto isso, fontes do direito, vamos voltar para lá, vamos ver o que vem aqui na sequência para a gente. Questão de número 10, ainda estamos em costume. Costume não, perdão. Em fontes. A jurisprudência, grifei, constitui fonte direta do direito administrativo. Jurisprudência é fonte direta? Não. Você já anotou aí? É fonte indireta. Já está errada a questão. Então acabou. Eu não preciso continuar lendo. É assim que eu resolvo, é assim que eu ganho tempo na prova e resolvendo questões à torta direito. Jurisprudência, fonte indireta. Agora, se ele citar súmula vinculante, aí sim eu posso dizer que é uma fonte direta, beleza? Então, avançando aqui, questão de número 11 surgindo do seu monitor. Mudando de assunto agora, 10 questões de fontes, agora a gente vai começar já a falar de Estado, etc e tal. Olha lá. O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. É isso mesmo. E aí aqui, então, a gente marca correto, mas vamos lembrar algum bisuzinho aqui que a gente falou? Ó, a gente basicamente citou isso aqui, ó. Lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Nós falamos o seguinte, que tudo isso aqui forma o nosso direito administrativo. O nosso direito administrativo, por sua vez, ele é classificado como um ramo do direito público. Beleza? Qual que é a ideia que eu tenho que ter aqui? Um direito que é considerado ramo do direito público, ele basicamente regula a atuação do Estado. Então, peça fundamental aqui na nossa estrutura é entender quem é o Estado. Que raio é isso? Então, nós temos aqui o direito administrativo regulando a atuação do Estado no que diz respeito às suas funções administrativas. E aí, o que eu tenho que ter em mente aqui? Diferente de outros direitos, direito penal, direito tributário, direito processual penal, o direito administrativo não está codificado, ele é esparso. Eu tenho lá lei de improbidade, lei de licitações, lei do serviço público e por aí vai. Ele é um emaranhado de leis, maravilha? E aí o que eu tenho? Esse emaranhado de leis é utilizado para que eu atue na área administrativa. Eu, Estado, atuando na área administrativa. Então eu quero fazer concurso público em âmbito federal. Quais leis eu devo observar? Constituição Federal e Lei 8.112. A Lei 8.112, por exemplo, trata especificamente lá do concurso público. Nós temos um capítulo lá que fala disso. Então, eu tenho que esse direito administrativo, ele regula a atuação do Estado nas suas funções administrativas. Eu poderia pensar de outra forma. O direito penal.
Também é um ramo do direito público. Regula a atuação do Estado em matéria penal. Direito tributário. Regula a atuação do Estado em matéria tributária. E por aí vai. Mas qual que é o ponto aqui que a gente tem que enxergar nessa pequena frase? Regula a atuação do Estado. Primeiro, o Estado atua. Então, o Estado está fazendo um concurso público, ele está atuando. O Estado está lá comprando bens ou serviços, por exemplo, fazendo licitação, ele está atuando, beleza? E quando o Estado atua, a gente tem que lembrar desse detalhe. A atuação do Estado, ela visa sempre o interesse público. Então, durante a atuação do Estado, ele visa o interesse público. Vou mudar um pouco o viés aqui. Vamos imaginar, o Estado está atuando na área da segurança pública. Quando o Estado atua na área da segurança pública, ele visa atender o interesse de toda a coletividade. Mas imagine que o Estado, enquanto está atuando na segurança pública, ele cause um prejuízo especificamente a você. Ele poderá ser responsabilizado? Com certeza. Então imagine, você está transitando na rua, de repente está vindo o Estado. Que jeito que o Estado está vindo atrás de um bandido, por exemplo? Por meio de uma viatura, por meio de policiais. O Estado está perseguindo eles, de repente os policiais começam a atirar naquele carro que está em fuga e alguns projéteis acabam atingindo o seu carro e atingindo você. Ponto. O Estado, durante a atuação dele, causou um prejuízo a você. Você tomou um tiro e ficou paraplégico. Pergunto, quem você vai responsabilizar? O Estado. E por que você pode responsabilizar o Estado? Porque o Estado é uma pessoa. Esse é o ponto. Então, quando aparece a palavra Estado em qualquer questão, primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é pessoa. Então a gente coloca lá. O Estado é uma pessoa jurídica. Esse é o ponto. Quando a gente vai para a definição nua e crua de Estado, a gente diz o seguinte: o Estado, ele é o quê? É uma pessoa jurídica territorial, soberana. O mais legal é que a galera lê esse troço aqui e não entende porra nenhuma. E avança no estudo. Tipo, pessoa jurídica. Que porra é uma pessoa jurídica? Se você não sabe o que é uma pessoa jurídica, você tem que parar e procurar entender. Porque isso vai ser fundamental em todo o estudo do direito, não só do direito administrativo. Então ele opa, o Estado é uma pessoa jurídica territorial soberana. Que raio é uma pessoa? E aí a gente diz o seguinte: pessoa física e pessoa jurídica, elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Responsabilidade. Dizer que alguém é pessoa é dizer que alguém é responsável. Então, quando eu venho para a definição de Estado, eu digo, opa, o Estado é uma pessoa jurídica. Então, pronto, eu posso dizer que o Estado é responsável. E, de fato, nessa situação que eu acabei de narrar, policiais atiraram em você, sem que você devesse nada, sem que você estivesse agredindo eles, você vai processar o Estado, beleza? Já a gente vai ver como funciona essa estrutura. Mas para a gente relembrar aqui, o Estado, então, ele vai ser uma pessoa jurídica que atua num determinado território e que tem soberania. O que seria soberania? Independência em relação a outros estados. Então, bem simples. A gente olhou para aquela frase. Opa, o direito administrativo é formado por fontes, beleza? Ele é um ramo do direito público que regula a atuação do Estado na sua função administrativa. Maravilha. O Estado, quando está atuando, se causar um prejuízo a alguém, será responsabilizado basicamente porque ele é uma pessoa. Aí vem um outro ponto. Pessoa jurídica. O que eu devo me lembrar? Que existem dois tipos de pessoa jurídica. Eu tenho pessoa jurídica de direito público e eu tenho pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. E para distinguir uma da outra, eu vou fazer uma pergunta. Como nascem as pessoas? E aí, a resposta vai ser a seguinte. Vamos lá. Para quem já viu isso aqui na teoria, eu vou ser mais breve, tá? Como nascem as pessoas? Eu vou dizer o seguinte, que uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Uma pessoa jurídica de direito privado, ela não é criada por lei. O Estado, tudo a respeito do nosso Estado está escrito em uma lei. Qual é essa lei? Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição Federal já traz o nome do nosso Estado, a República Federativa do Brasil. Ponto. Então o Estado foi criado por lei. A República Federativa do Brasil foi criada pela Constituição Federal. Então o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Maravilha? Então você anota lá. Pessoa jurídica de direito público é aquela criada por lei. O Alfacom. O Alfacom é uma pessoa jurídica. Você acha que ele foi criado por lei? Não. Se ele não foi criado por lei, eu já posso dizer que é uma pessoa jurídica de direito privado.
Mas ainda assim, eu não respondi à pergunta: como nascem as pessoas? A pessoa jurídica de direito privado, ela nascerá efetivamente após o registro dos seus atos constitutivos. Então, o ato constitutivo, no caso do Alfacom, é um contrato. Algumas outras instituições, por exemplo, fundações públicas, elas vão nascer por meio de um estatuto. Ambos devem ser registrados. Ponto. Vamos ter lá um cartório competente, um órgão competente para fazer o registro dessa pessoa jurídica. Mas o que você precisa compreender aqui, de cara, o Estado, ele é pessoa, logo, ele é responsável quando ele estiver atuando. Se durante a sua atuação o Estado causar um prejuízo a alguém, o Estado terá de indenizar. Maravilha? Esse é o ponto que a gente linkou aqui. Agora, pessoa jurídica, nós citamos que existem dois tipos, de direito público e de direito privado. Como que eu vou fazer a distinção de uma para outra? Eu vou responder essa pergunta, como ela nasceu. Se foi criada por lei, eu sei que é uma pessoa jurídica de direito público. Aí aqui eu já posso antecipar para você. Quando a gente olha para a administração pública, nós temos duas administrações, a direta e a indireta. A direta é formada pelos entes federados, que em muitas questões de prova serão chamados de Estado. E aí a gente anota isso, tá? Pessoas jurídicas de direito público, então, elas são criadas por lei. E nós temos aqui, como exemplos delas, o nosso famoso medo. Municípios, Estado, Distrito Federal e União. Municípios, Estados, DF e União. Beleza? Então essa galera toda aqui, nas suas provas, nas suas questões, podem ser chamadas de Estado. Nesse exemplo que eu citei, imagine que era a polícia militar que estava atuando. Quem estava atuando lá, então, efetivamente, era o Estado. Vamos pensar aqui, vou citar o caso do Alfacom aqui, Paraná, beleza? No estado do Paraná, é a PM do estado do Paraná. Foi um policial militar que disparou. Quem eu vou processar? O Estado do Paraná. Ah, era um policial rodoviário federal. Ah, era um policial federal. Quem eu vou processar? A União, beleza? Os entes federados são pessoas jurídicas de direito público, foram criados por lei. A mesma lei que criou a República Federativa do Brasil. Então, quando a gente estuda direito administrativo, no fundo, a gente não estuda a atuação da República Federativa do Brasil. A gente estuda efetivamente a atuação dos entes federados. Os entes federados, nas suas questões, serão chamados de Estado ou Poder Público. Então, chamei de Estado, o município, posso chamar de Estado, o Estado membro, eu chamo de Estado, a União, é o Estado, pronto. Eu vou tratá-los, então, todos como pessoas jurídicas de direito público, foram criados pela Constituição Federal. Maravilha? O que mais a Constituição Federal fez? A Constituição Federal é aquela lei que organiza politicamente o nosso Estado. Ela deu aos entes federados o que a doutrina chama de autonomia política. O que é autonomia política, Prígio? Olha que frase bonita para você escrever, por exemplo, numa redação. Autonomia política, capacidade de criar leis. Ou basicamente, para ficar mais rebuscado o teu texto, né? Você coloca lá, capacidade de inovar o ordenamento jurídico vigente. É isso que o legislador faz. E quem distribuiu essa autonomia política para os entes federados? A Constituição Federal. Então a gente vem, em linhas gerais, dizer o seguinte: o Estado nada mais é do que uma sociedade politicamente organizada. Nós nos organizamos por meio de uma lei chamada Constituição Federal. Ponto. Para fins de prova, isso não vai aparecer. Para fins de prova, o que você deve lembrar? Que eu falei bem no início. O Estado é uma pessoa jurídica. Acabou-se. Acabou-se. Essa é a ideia. É um ente personalizado. As palavras ente e entidade você pode substituir por pessoa jurídica. Apareceu ente ou entidade, leia-se pessoa jurídica, beleza? Então, o Estado que a gente vai se preocupar efetivamente é os municípios, a atuação dos municípios, dos estados do DF e da União, e não a República Federativa do Brasil. Vamos lá, para fechar aqui essa nossa breve revisão. Quando a Constituição distribui capacidade legislativa, autonomia política, capacidade de criar lei entre os entes federados, ela já diz qual é a matéria que cada um deles vai poder legislar. Então a Constituição falou assim, ó, município, você vai tratar de assuntos locais. Estados, vocês vão tratar de assuntos regionais. E a União vai tratar de assuntos de interesse de todos. E o DF, Prígio? O DF vai tratar de assuntos locais e regionais. Ele tem competências legislativas tanto dos municípios quanto dos estados. Acabou-se. É isso. E agora vem o bizu. O que é isso? Essa distribuição de autonomia política entre os entes federados é chamado pela doutrina de descentralização política.
descentralização política. Foi assim que nós nos organizamos. E aí, muitos alunos não sabem o que é isso. Porque mais à frente a gente estuda, a gente vai estudar hoje, um fenômeno da descentralização administrativa, que não tem nada a ver com descentralização política. O que é descentralização política, meu aluno? Se você não sabe essa porra, você escreve no caderno. Distribuição de capacidade legislativa entre os entes federados. Quem fez isso? A Constituição. Você não precisa aprofundar esse assunto. Você só precisa saber o que significa, como é que funciona o negócio. Opa, quando a Constituição estabelece competências legislativas entre os entes federados, o nome do fenômeno, descentralização política, beleza? Para a gente fechar esse troço aqui, nós falamos que o Estado possui soberania, tá? É uma pessoa jurídica territorial soberana. Por exemplo, o nosso território, você vai estudar lá no Código Penal. Artigo 5º do Código Penal vai dizer lá qual que é o nosso território, né? Real e fictício e tudo mais. Soberania, por sua vez, tem a ver com independência. Então nós temos lá, ainda no estudo do Estado, quais são os elementos do Estado. E aí eu coloco aqui, ó, os elementos do Estado. Os elementos do Estado. A gente cita assim, ó, é povo, território e soberania. Eu preciso de um povo que exerce sua independência num determinado pedaço de terra. Essa é a ideia. Povo, você também estuda em direito constitucional, lá no artigo 12 para frente, o que é brasileiro nato, naturalizado, etc e tal. Mas uma questão de prova, que é o que nos interessa aqui hoje, resolver questões, tá? Quando fala da soberania, quem possui soberania? Aí aqui é um bizu. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Ela é soberana em relação aos outros estados mundo afora. Os entes federados, apesar de serem chamados de Estado por fim de nomenclatura, utilizada, né, usualmente pela doutrina, eles não são soberanos. Eles são autônomos, beleza? Eles têm uma série de autonomia, autonomia administrativa, isso e aquilo, inclusive autonomia política. São os únicos que podem criar leis. Autonomia política, só os entes federados. Mas nenhum ente federado possui soberania. Soberania é uma característica da República Federativa do Brasil. Deu para pegar? Então ela disse basicamente que o Estado é um ente personalizado, lê-se, é uma pessoa jurídica, apresentando-se não apenas exteriormente, nas relações internacionais, mas também internamente, que é o que nos interessa, né? Como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Basicamente, essa é a ideia. Quando eu digo que uma pessoa ela é responsável, eu estou dizendo que ela tem direitos e obrigações. As pessoas são responsáveis, elas possuem direitos e obrigações, beleza? Vamos avançar aqui. Questão de número 12 vai surgir no seu monitor. Olha lá. A divisão de poderes no Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com divisão absoluta de funções. Essa questão caiu lá na PC Pernambuco também, tá? O que é essa divisão? A gente não citou aqui ainda os poderes. Mas os poderes de Estado, basicamente, são esses aqui. Executivo, legislativo e judiciário, beleza? Cada um deles exerce funções típicas e funções atípicas. O que eu gosto de citar aqui nesse momento? Que você lembre exatamente qual é a função de cada um deles típica. Qual que é a função típica do judiciário? Julgar. Função judicante. Qual que é a função típica do legislativo? Legislar. Legislar e fiscalizar, beleza? Legislar e fiscalizar. Mas fica só com legislar que tá bom. E qual que é a função típica do executivo? Administrar. Ponto. Aqui vem o X da questão para fins de prova, que envolve vários outros temas e eu vejo os alunos às vezes se perdendo porque é um assunto introdutório e ele acaba não vendo com qualidade. Ó, o executivo é o administrador geral da máquina pública, vamos colocar assim. Só que eu te pergunto, se você fizer um concurso para o judiciário ou para o legislativo, quem vai assinar o edital do concurso? Vamos pensar que é um tribunal federal, tá? Você vai fazer para o TRT, TRE, TRF, enfim. É o presidente da República que assina o edital, por exemplo? Não é, cara. Vai ser um juiz. O juiz, quando está fazendo concurso público, ele está julgando alguém? Não, ele está basicamente administrando. Vamos pensar agora o legislativo. O legislativo está lá comprando papel e computador, está fazendo licitação. E aí eu tenho algum parlamentar assinando o edital lá de licitação. Pergunto a você, nesse momento ele está legislando? Não, ele está administrando. Então a gente volta lá e preenche o quadrinho. Opa, função atípica do judiciário. Uma delas é administrar.
estou fazendo concurso público, fazendo licitação. E o legislativo? A mesma coisa, administrar. Mas quando a gente monta esse quadro aqui, os alunos estão preocupados em aprofundar. E quando, na verdade, deveriam se preocupar só com essa atividade aqui, ó. Todo mundo administra. Toda a administração pública, qualquer dos poderes, tá? Só que o que é interessante? Essa divisão, ela não é uma divisão, então, rígida. Ela não é uma divisão absoluta. A própria Constituição estabelece quais são as funções típicas e atípicas de cada poder. Exemplo, quem julga o presidente da República no caso de crime de responsabilidade é o legislativo. Aconteceu isso na nossa história recente. Dilma foi impeachmentada e quem julgou ela foi o poder legislativo. É função típica do legislativo julgar? Não, é atípica. Mas a Constituição estabeleceu isso, num sistema de freios e contrapesos. Beleza? Essa é a ideia básica. Mas o ponto que eu não gostaria que você perdesse de vista. Quem administra? Qual dos poderes? Todos os poderes administram. Todos eles vão, por exemplo, editar atos administrativos. Você vai trabalhar lá num tribunal com licitação, por exemplo. Você vai trabalhar lá no Senado com licitação. Pronto, você vai estar editando uma série de atos administrativos. Esse é o ponto para você saber. Função típica do executivo administrar, mas é função atípica dos demais poderes, tá? E essa divisão toda foi estabelecida pela própria Constituição. A regra é, a divisão não é absoluta, é uma divisão flexível. Quem propôs isso? Foi esse cara que a questão falou, Montesquieu. Então, a divisão de poderes no Estado, segundo a teoria, né, de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro como divisão absoluta? Não, é uma divisão flexível de funções, por isso o gabarito errado da questão 12. Tranquilaço, né? Caiu lá na PC Pernambuco, cargo de agente. Vamos lá para a questão de número 13, que também veio dessa prova. Olha lá. Segundo o delineamento constitucional, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si. É isso mesmo, é o que diz o artigo 2º da Constituição. E suas funções são reciprocamente indelegáveis. Maravilha, questão correta. E que é uma paulada, a maioria dos alunos vai errar esse negócio. É sério. Deixa eu voltar para cá, para você entender isso aqui. Ó, quando o legislativo administra, é porque o executivo delegou para ele essa função? Quando o judiciário administra, é porque o executivo delegou para ele essa função? Negativo. Essa função não é delegável. Quando o judiciário ou o legislativo administram, é porque a Constituição previu isso. Tudo isso, essa divisão de funções típicas e atípicas, já está previamente escrito na Constituição. Afinal de contas, nós somos uma sociedade politicamente organizada. Nos organizamos por meio de uma lei e já está tudo lá bonitinho, detalhado. Beleza? Esse é um ponto. Quando a gente fala em delegação, a gente estuda isso lá em poderes administrativos, mais especificamente no poder hierárquico. E quando eu falo de hierarquia, eu estou dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma estrutura organizacional. Exemplo, o chefe, ele pode delegar funções ao subordinado. Ponto. Isso que significa delegar. Transferir parte da sua competência para o subordinado. Seja de órgão para órgão, de agente para agente. No caso aqui, eu estou falando de poderes. O poder executivo delegando para o judiciário. Não existe isso. Essa divisão, então, ela já é previamente já estabelecida pela Constituição e não há que se falar em delegação. Questão que caiu para agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, questãozinha já um pouco mais complexa. O aluno tinha que parar, respirar para entender esse negócio, tá bom? Vamos lá, avançando aqui. Questão de número 14 surgindo no seu monitor. Olha lá. A forma federativa de Estado adotado pela Constituição dota os Estados-membros de soberania, o que lhes permite a capacidade de se auto-organizarem por meio das suas próprias constituições. Essa capacidade de se auto-organizar por suas próprias constituições está correto. Isso aqui é autonomia política, capacidade de criar lei e de criar suas próprias constituições. O erro da questão está em dizer que soberania, que um Estado-membro tem soberania. Ele não tem, ele tem autonomia, ele não tem soberania, beleza? Nós falamos que o nosso Estado, então, ele se organiza dessa forma, ele é uma federação. E a federação tem dentro dela aqui os nossos entes federados.
E os nossos entes federados, a gente já citou aqui, basicamente quem são eles, né? É o nosso medo: municípios, estados, DF e União. Maravilha? Na nossa forma federativa, nós temos aqui o fenômeno da descentralização política. Eu tenho várias pessoas jurídicas, aqui estão elas, com capacidade legislativa, com capacidade de legislar. A federação, ela é chamada pela doutrina de um Estado composto. Composto por quem? Por várias pessoas jurídicas com autonomia política, que é esse caso. Tudo bem? Existem estados que se organizam de forma unitária. De forma unitária. Vou citar um exemplo aqui na América do Sul, o Uruguai. Estado pequeno, não estado unitário, eu tenho o fenômeno da centralização política. Só tem uma pessoa jurídica legislando. Normalmente, estados pequenos se organizam de forma unitária. A grande maioria dos países da Europa são unitários. Brasil, Estados Unidos, Rússia, etc. e tal, vão ser federações. Tem lá uma descentralização política. Beleza? Esse é o ponto aqui para saber. Mas a questão nem avançou tanto. Ela falou que os Estados-membros têm soberania, o que está errado. Eles só possuem autonomia. Maravilha, maravilha. Vamos avançar aqui então. Questão de número 15 surgindo no seu monitor. Olha lá. Questão 15. O modelo federativo de Estado adotado pelo Brasil se embasa na descentralização política. É ler isso aqui e saber o que significa. O que é descentralização política? Distribuição de autonomia política entre os entes federados. Vale lembrar, o que as bancas gostam de cobrar? Falar, por exemplo, que uma autarquia tem autonomia política. O que é autonomia política? Capacidade de criar lei. Quem que tem capacidade de criar lei? Somente os entes federados. Município, ele tem capacidade de criar lei, a Constituição diz, por meio de um órgão chamado o quê? Câmara dos Vereadores, beleza? Os estados, a Assembleia e a União, o Congresso. Congresso bicameral, eu tenho lá a Câmara dos Deputados, eu tenho o Senado. E o DF, o que ele tem? Ele também tem a Assembleia. O DF não vai ter aquela estrutura de prefeitura, tá? Apesar deles aglutinarem ali as competências dos dois. Então, ponto. Descentralização política, distribuição de capacidade política entre os entes federados. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui para parar de fazer esse barulhinho aqui do zap. Então tá aqui. Agora, vamos voltar para a questão. E na soberania, aí vem mais uma vez uma questão falando disso, na soberania dos Estados-membros. Aí sempre você pode trocar, tá? Eles não têm soberania, eles têm autonomia. Autonomia. Soberania, somente a República Federativa do Brasil, que basicamente você já notou aí que é independência em relação aos outros estados. Questão errada, avançando. Questão 16. Consoante as regras do direito brasileiro, as funções administrativa, legislativa e judiciais distribuem-se entre os poderes estatais, executivo, legislativo e judiciário, respectivamente. Ok. Que as exercem de forma exclusiva. Opa! Forma exclusiva segundo o princípio da separação dos poderes. Errado, né? A gente já viu aqui que tem uma harmonia. E o principal ponto de você lembrar aqui, no estudo do direito administrativo, o legislativo e o judiciário também exercem a função administrativa. Sem problema algum, também editam atos administrativos. Então, não é uma divisão, né, exclusiva ou absoluta dos poderes. Beleza, beleza, beleza. Vamos avançar. Questão 17. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, peraí. Vamos lá entender esse negócio. Ó, quando a gente fala de órgão, eu tenho que entender o seguinte. Órgão, eu gosto de escrever órgão aqui em vermelhinho, tá? Órgão. Primeira coisa que você deve anotar a respeito de órgão. Primeiro, órgão não é pessoa. Beleza? Só um minutinho aqui que agora eu me bananei aqui. Meu Deus do céu. Órgão não é pessoa. Então, primeiro, não é pessoa. Só que na sua prova não vai falar assim. O que ele vai falar? Que o órgão, ele é despersonalizado. Despersonalizado. Ou simplesmente não possui personalidade. Não possui personalidade jurídica.
Então acabou. Cara, muitas questões disso aqui. Eu não admito um cara que assistiu uma aula minha errar uma porra dessa. Porque isso aqui, por exemplo, caiu na PRF 2021. O cara já começa, os órgãos são pessoas. Pronto, acabou. Falou que o órgão é pessoa, já era. Na administração pública, basicamente, a gente tem que analisar essa estrutura. Eu tenho pessoas jurídicas, eu tenho órgãos, eu tenho pessoas jurídicas, eu tenho órgãos e eu tenho agentes. Só isso que eu tenho. Então, bem simples. Eu não misturo esses três elementos. Só isso que eu tenho que me lembrar, pelo amor de Deus. Qual que é fácil de decorar aqui, Aprígio? As pessoas jurídicas. Você vai decorar lá quem faz parte da administração direta e quem faz parte da administração indireta. Lá na direta você tem o MEDO, municípios, estados, DF e União, e lá na indireta você tem o FASE, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Dentro de cada uma dessas pessoas jurídicas, por sua vez, você vai ter um órgão. Fechou? Então esse é o ponto, cara. O que é o legal? Depois que você compreende na teoria o que é, você tem que resolver questões. E eu falo isso, que assim, às vezes o aluno tá, né, sei lá, com a cabeça, quando você tá numa reta final, quando você tá assim, querendo aprofundar, ver coisas, né, mirabolantes, e o que tem caído é o beabá. E aí eu tô falando de polícia porque eu falo muito de polícia, mas obviamente vai servir para qualquer outro concurso. É muito repetitivo, né? Não cai exatamente com as mesmas palavras, mas o assunto cai da mesma forma. Eu posso pegar aqui ao longo de 2022, tudo que caiu era tudo muito parecido. Não importava se era INSS, se era polícia, tudo muito parecido. Direito administrativo não tem muito que a banca reinventar. E aqui o começo do começo. Eu tenho que saber o que é um órgão. Opa, eu já sei o que ele não é, e isso é muito cobrado. Eu sei que ele não é pessoa jurídica. E por que essa informação é importante para você? Pense comigo. Você pode processar um órgão? Não. Você só pode processar as pessoas, porque só as pessoas são responsáveis. Então vamos imaginar, a polícia militar. Eu citei o caso da Polícia Militar do Paraná, o sujeito foi lá, disparou e acabou atingindo você. Você pode processar a Polícia Militar? Não. A Polícia Militar é só um órgão. É um órgão de uma pessoa jurídica. Qual é a pessoa jurídica? O Estado do Paraná. Pronto, está lá na administração direta. Então, sim, esse você responsabilizará. Mas o órgão é despersonalizado. Ele não é pessoa. Ele não pode ser responsabilizado. É assim. Viu a teoria? Agora responde questão pra cacete. E já era, meu amigo. Então volta para lá. Olha só. Ele disse aqui então para nós que o órgão era uma pessoa. Você já colocou lá a primeira informação dizendo que ele não é pessoa. Mas eu vou puxar uma setinha aqui pra gente fazer assim. 2. Eu já sei que ele não é pessoa, Prígio. Agora, o que ele é? Você vai colocar aí. Ele é um centro de competências. E a palavra competências você pode trocar por atribuições. Direito administrativo falou competência, falou em atribuições. Então o órgão não é uma pessoa, ele é um centro de competências. E terceiro, o que você vai colocar aí? Eles integram as pessoas jurídicas. Leia-se, eles estão dentro das pessoas jurídicas, nessa estrutura que eu acabei de montar. Eu pego uma pessoa jurídica, olho para dentro dela, vejo um órgão. Peguei a União, olhei para dentro dela, vi o órgão, por exemplo, chamado Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse é o bizu. Ele não é uma pessoa, ele é um centro de atribuições específicas e, basicamente, eles estão dentro das pessoas jurídicas. Vou montar aqui o bizu para vocês. Ó, imagina essa estrutura aqui, então. Eu vou pegar aqui a União, aí eu vou colocar, como se fosse em 3D, o órgão máximo do Poder Executivo, Presidência da República. Abaixo dele, vou colocar aqui Ministério da Justiça. E abaixo dele eu vou colocar 3 departamentos aqui, ó. Departamento de Polícia Federal, Departamento Penitenciário Nacional e vou colocar aqui o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Microestrutura. Cada uma caixinha dessa aqui vermelhinha é um órgão. E o que é um órgão? Centro de atribuições específicas. Você há de convir comigo que a presidência não tem a mesma atribuição do Ministério da Justiça, que por sua vez não tem a mesma atribuição da PF, que por sua vez não tem a mesma atribuição da PRF. Beleza? Agora, você vai colocar aqui mais um detalhe. Essa pergunta, ó. Como o Estado manifesta vontade? Ou ainda,
como o Estado atua. A gente falou que o Estado atua. Pronto. Atua em prol do interesse público. E agora você tem que responder. Como ele atua? Aí você vai escrever. Por meio dos seus órgãos. Opa, precisa de órgão, né? O órgão é um centro de atribuição. Por meio dos seus órgãos e, faltou alguém ali ainda, agentes. Por meio dos seus órgãos e agentes. Então vamos imaginar aqui agora, colocando lá em azulzinho, que era o que estava faltando. O agente está lá, passou no concurso, virei PRF, beleza. Eu vou atuar de acordo com as competências do meu órgão e vou sempre fazer a vontade da pessoa jurídica a qual eu pertenço. Significa dizer o seguinte: se eu resolvi entrar na viatura e acelerar para perseguir um veículo que desobedeceu uma ordem de parada, quem está perseguindo esse veículo é a União. Se eventualmente eu resolver sacar minha arma e meter bala nesse cara, quem está atirando é a União. Todos os prejuízos que forem causados por esse carinha, quem vai pagar a conta é a União. É assim que funciona. Porque o Estado atua por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. E aqui é o bizu para você colocar agora. Quem que explica isso pra gente? A chamada teoria do órgão ou ainda teoria da imputação. Imputação volitiva ou simplesmente imputação. Teoria do órgão ou teoria da imputação. Beleza? Então essa é a estrutura básica da administração. Vamos voltar para a questão estava mole demais, né? Ela já começou falando os órgãos são pessoas jurídicas. Pronto, já está errado, já era. Então vamos avançar aqui. Questão 18. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Ok, já falamos. Eles não têm personalidade, eles são despersonalizados. E podem integrar, olha, estão dentro da estrutura da administração direta como da administração indireta. Ok também, correta questão. Vamos só voltar aqui para você ver esse outro gráfico que a gente trabalhou aqui, ó. É isso, ó. Eu tenho pessoa jurídica na administração direta e na indireta, beleza? Os órgãos fazem parte destas pessoas jurídicas, estão lá dentro. Como assim, Aprígio? Tem órgão na indireta? Tem. Vamos pegar aqui esse exemplo, ó. Vamos colocar aqui bonitinho. Vou colocar aqui do lado para que você visualize, ó. O INSS é uma autarquia. Por ser uma autarquia, ele faz parte da administração indireta. E ele é uma pessoa jurídica, beleza? Quando eu olho para dentro dele, eu vejo os seus órgãos. Vamos colocar aqui, por exemplo, que o órgão máximo lá seja direção. Que abaixo eu tenha lá, por exemplo, uma divisão administrativa. Que em algum momento lá eu tenha um setor de licitações. Pronto, é isso. Cada caixinha do fluxograma vai ser um órgão. Então os órgãos integram tanto a estrutura da administração direta quanto da indireta. Além do que, essa informação aqui, ela está prevista na Lei 9784. Lá no artigo 2º da Lei, primeiro da Lei, perdão, da Lei 9784, já aparece essa informação. Letra seca de lei, beleza? Questões muito fáceis, muito de boa. Vamos lá para a questão 19. A atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. É isso mesmo, né? Foi o que a gente acabou de ver. Eu tenho lá tudo que eu vou atribuir ao órgão, na realidade, eu atribuo à pessoa jurídica a qual ele pertence. Então, tudo que alguém faz aqui dentro da PRF, quem vai pagar a conta é a União. Maravilha? Essa é a estrutura. E, obviamente, que eu posso usar isso para qualquer outra estrutura. É só fazer aqui os ajustes, tá? Eu poderia trocar a União pelo seu Estado, poderia trocar a presidência por governadoria, poderia trocar aqui Ministério da Justiça por Secretaria de Segurança Pública, poderia trocar aqui PF por Polícia Civil, PRF por Polícia Militar e pronto. Está feita aqui a mesma estrutura. Aqui é uma microestrutura organizacional para que você consiga se situar e entender o que a gente está verbalizando aqui, tá? Então, fechamos aqui. Questão 19, bem de boa também. A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. Vamos para a questão de número 20. De acordo com a teoria da imputação, li isso, agora tem que acender um alerta. O que essa teoria me explica? Teoria da imputação. Ela explica pra gente como o Estado atua. E como o Estado atua? Ele atua por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. A vontade do órgão e do agente é, na realidade, a vontade da pessoa jurídica. Foi isso que você anotou. Então ele fala lá. Atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, correto?
A manifestação de vontade da pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta a sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Ou simplesmente, quando aparecer a palavra Estado, você troca a pessoa jurídica. Fechou. É isso mesmo. Corretíssimo, tá? Então, esse assunto, o que é mais legal, é que se você for fazer questões da banca FGV, é igualzinho. É igualzinho. Se for fazer questão da OCP, é igualzinho. Da IBAD, cara, do que vier. Não tem o que alterar. É assim, é assunto teórico, doutrinário, pronto, acabou-se. Tem que estar na mente, tá? Tem que estar na massa. Teoria da imputação ou teoria do órgão explica pra gente como o Estado atua. Ocorre que às vezes as questões, elas trazem outras duas teorias. Nós temos outras duas teorias que tentaram explicar como o Estado atua. Uma delas é a teoria da representação, segundo a qual o agente público representa o Estado. É tentador marcar isso. É isso mesmo, né? Eu sou um representante do Estado. Não, não é. O Estado não passou uma procuração para você. Esse é o ponto. Pense enquanto representante, na realidade, o Estado seria aqui quase que vamos dizer assim, o Estado seria um inimputável e você representa ele. Mas o Estado não é inimputável, ele é imputável, ele é responsável. E aí você pensa, tá, mas quem que passaria essa representação para o Estado? Eu tenho que ter uma pessoa física que fizesse isso para outra física. Você vai para o infinito e não encontra ninguém. Da mesma forma, existe uma outra teoria chamada teoria do mandato, segundo a qual o agente público seria um mandatário do Estado. É a mesma ideia da representação, tá? Só que corrigindo esse problema de dizer que o Estado é inimputável. Então a teoria do mandato fala, ó, o Estado passou um mandato para você, ele é responsável, mas você volta para o mesmo problema. Como que alguém ia passar um mandato para o agente? Quem é essa pessoa que em um dado momento tem poder para passar um mandato para o agente? E aí, como não se consegue explicar, falou, essas duas morrem, ficamos com a teoria da imputação. Significa dizer o seguinte, o agente é o Estado. Quando ele faz a merda, quem paga a conta é a pessoa jurídica. É isso. Eu, enquanto agente público, quando estou lá, nunca faço a minha vontade. Eu faço, basicamente, a vontade da pessoa jurídica a qual eu pertenço. Então, se eu seguir as leis, seguir os princípios da administração, tudo vai dar certo. Exemplo, eu estou lá abordando um veículo, eu tenho poder de polícia, de fiscalização de trânsito. Aí eu abordo um veículo, lá está minha mãe. Eu olho, opa, sem cinto. Tome, canetada. Minha mãe fala, você está brincando, né, meu filho? Eu falo, meu filho? Aqui não é teu filho não, minha filha. Aqui é o Estado, aqui é a União, porra. Você vai tomar ali a cacetada porque é assim que rege, né? É assim que funciona o nosso sistema. Mamãe fica contente, fala, meu filho tão estudado, toma multa, não fica nem preocupada. Vamos que vamos. Avançando. Ai, meu Deus. A Pris, que viajada foi essa? Pra você dar uma respirada. Chegamos na metade, são quase 40. Vamos avançar, mais rápido agora. Vamos lá. Questão de número 21 surgindo no seu monitor. Em regra, o órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Então, ele falou em regra, e as bancas falam muito disso. Quando é a regra, não é a exceção. O órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar no polo de uma relação processual. Isso aqui está correto. Esta é a regra, beleza? Porém, nós vamos ter exceções, sim, nós teremos exceções. O que é o ponto que eu quero que você entenda aqui? Eu acabei de falar, se um policial fizer uma merda, quem vai pagar a conta é a pessoa jurídica e não o órgão. Então, seja PM, seja PF, seja o que for. Os órgãos policiais não têm responsabilidade, não são pessoas, beleza? E o agente público, Aprígio, ele não pode ser responsabilizado? Aí eu te pergunto, ele é uma pessoa? É. Então ele pode sim, guerreiro. E será, tá? O Estado vai pagar a conta e depois vai entrar com uma ação regressiva e cobrar do agente nos casos de dolo ou culpa. Você sacou sua arma no meio da avenida, lotada de gente, você tá com um fuzil 762, aí o guerreirinho tá correndo lá porque roubou um celular, e você fuzila o cara. Só que nessa fuzilada você acerta mais um monte de gente. Com certeza vão entender que você foi minimamente imprudente, né? Tá lá cheio de gente, você meteu um fuzil 762 mandando bala no meio da multidão. Pronto. Nesse caso, o Estado será o primeiro responsável, ele tem que pagar a vítima, mas depois ele vai poder te processar, tá? Mas vamos pensar aqui agora em relação ao órgão e a capacidade processual. Eu, então, não posso processar o órgão.
Então o órgão, em regra, ele não pode participar como parte em um processo. Essa é a ideia. Ele não pode ser parte, ele não é pessoa, ele não é responsável. Ocorre que em uma situação excepcional, o STF entendeu que o órgão poderia participar de uma relação processual. E é um caso bastante específico. O órgão, na defesa das suas prerrogativas institucionais, poderia ingressar em juízo até mesmo contra outro órgão. Fala, que doideira é essa? Vamos pensar aqui nesse caso, que é o caso que aconteceu. Eu tinha lá um município. E aí eu tenho vários poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. No município eu só tenho dois. Eu tenho lá o executivo e eu tinha lá o legislativo. E aí eu tenho aqui então o órgão, né, do executivo, que seria a prefeitura, e aqui eu tinha a Câmara. E aí rolou uma treta. Por quê? A Câmara, para funcionar, ela precisa de recurso. E quem passa o recurso é a prefeitura. E a prefeitura falou, não vou passar o recurso porque vocês não aprovaram a lei tal, virou zaralho. Rolou essa treta entre prefeitura e Câmara, a Câmara resolveu entrar em juízo contra a prefeitura. E aí a primeira treta que o judiciário teve que se deparar aqui e resolver. Pode isso, Arnaldo? A Câmara é um órgão. E a prefeitura é um órgão. Como um órgão, né, nessa situação processual? E aí o judiciário entendeu. Opa, pera lá. Nesse caso aqui, se não puder, como é que eles vão resolver esse rolo? Não tinha como resolver. E aí aqui eu vou falar agora de classificação de órgãos. Porque o STF falou assim, órgãos independentes e autônomos podem ingressar em juízo em defesa das suas prerrogativas institucionais. Essa é uma frase que vale a pena anotar. Órgãos independentes e autônomos podem ingressar em juízo em defesa das suas prerrogativas institucionais. Só isso. É a frase que já foi cobrada várias vezes por várias bancas, tá? Mas aí eu tenho que tomar mais cuidado. Essa é a exceção. A regra é o quê? Não pode. Então, por isso que a questão falava. Em regra, o órgão não tem capacidade processual. Ou seja, não pode figurar em processo. Tá certo. Se ele quisesse falar da exceção, ele falaria da exceção. Esse que é o ponto que você tem que entender. Quando a questão quer falar da exceção, ela fala. Ela não fica elucubrando. Não, ela fala. Ou é a regra ou é a exceção. Beleza? Então vamos aqui, só para entender o que é um órgão independente, o que é um órgão autônomo, tá? Aqui é quando a gente fala da classificação de órgãos, tem 3 classificações principais. A primeira delas, quanto à posição estatal, que é o que nos interessa para responder a questão. O órgão independente é aquele que não tem nenhum tipo de subordinação. O exemplo que a gente cita, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, tribunais e por aí vai. E aí a mesma coisa eu posso interpretar nos âmbitos estaduais, governadores, tribunais, tá? Eu posso interpretar no âmbito municipal, prefeitura e Câmara dos Vereadores. Esses órgãos não se subordinam a ninguém. Por isso que a gente chama eles de independente. Já os órgãos autônomos, por sua vez, eles são imediatamente subordinados aos independentes. Exemplo que a gente cita aqui, ministérios, secretarias, né, estaduais e municipais. Então, ponto. Os órgãos independentes e autônomos, na defesa das suas prerrogativas institucionais, podem ingressar em juízo. Essa é a única exceção que a gente tem. Nos demais casos, em regra, o órgão não pode figurar numa ação, tá? Não pode figurar em nenhum polo de uma ação. Fechou? Mas só para a gente matar aquela classificação, para você lembrar, ó, pode dar um print aí. Ainda com relação à posição estatal, tá? O órgão também pode ser superior, ele tem poder de decisão, controle e direção, essa é a frase a se lembrar, mas ele tem reduzida autonomia. Citar exemplo de órgão superior é muito difícil, por quê? Porque a nomenclatura é muito vasta. Eu posso chamar um departamento, ó, Departamento de Polícia Federal. Pronto, tem poder de decisão, controle de direção, mas reduzida autonomia. Órgãos subalternos, por sua vez, são aqueles órgãos de mera execução. Vou pensar aqui num almoxarifado da vida, tá? Agora, nós temos umas outras 2 classificações. Quanto à estrutura, o órgão vai ser simples ou composto. Simples, né, também chamado de unitário, ele não tem outros órgãos ligados a ele. Órgão composto, ele vai ter vários órgãos ligados a ele. Por exemplo, ministério. O ministério vai ter um monte de órgãos ligados a ele, beleza? E quanto à atuação funcional, ele pode ser singular, só tem um sujeito lá com poder de decisão, exemplo, presidente da República, e ele pode ser colegiado, várias pessoas decidem.
Posso pensar lá Câmara, Senado, tribunais, etc e tal. Então, brevemente, só relembrando aqui a classificação, vamos avançar para a questão de número 22. Questão 22 surgindo no seu monitor, vamos que vamos. Órgão público é ente despersonalizado. A razão porque ele é defeso é mesmo que proibido, tá? Em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial, ainda que a sua atuação seja indispensável a, vou até grifar de outra forma aqui, ó, ainda que seja indispensável a defesa das suas prerrogativas institucionais. Você já sabe que isso aqui está errado, né? Porque é justamente aqui que está a exceção. Ele diz que é proibido em qualquer hipótese. Não, não é qualquer hipótese, eu tenho uma exceção, tá? Eu tenho uma exceção. Os órgãos independentes e os órgãos autônomos, eles possuem capacidade processual quando defesa das suas prerrogativas institucionais. As bancas gostam disso. Então aqui só tem um jeito de você responder, olhando para a classificação. Classificação, meu amigo, é decorebinha, é chuchu, é melzinho na chupeta, tá? É mamãozinho com açúcar, então bem de boa. Fechado aqui, questão errada, vamos para a próxima, para a gente conseguir bater as 39 hoje. 23. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos... Já acabou, meu Deus. Quando eu vejo um aluno continuando a ler isso aqui, eu já fico puto. Órgão não tem personalidade jurídica, porra. Então você já marca errado e vamos que vamos. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos... Acabou aqui, ó. Você não precisa nem ler público. Órgão não tem personalidade. Órgão não é pessoa. Você já anotou isso? Questão 23 errada. Vamos avançar. Questão 24. Os órgãos públicos classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares formados por um único agente e coletivos integrados por mais de um agente. Aí aqui fica aquele bizu. Se você não leu classificação, você não vai responder nunca, tá? Mas com relação à estrutura, você voltar ali, se você deu o print, ele vai ser composto, tem mais de um órgão vinculado ou unitário, beleza? Não tem mais nenhum órgão ligado a ele. Vamos pegar um exemplo aqui? Você vai lá para a Secretaria da Educação do seu município. Vai ter uma porrada de coleginho linkado a ele, que são outros órgãos. Pronto, é um órgão composto. Você pega um gabinete, ele não tem nada abaixo dele. Pronto, ele é um órgão unitário, tá? Mas eu vou voltar para você printar aqui, caso você não tenha material disso, tá? Então olha lá, mais uma vez. Classificação dos órgãos, quanto à posição estatal, independente, autônomo, superior e subalterno. Essa aqui é fundamental para você responder questão de capacidade processual. E agora aqui, quanto à estrutura e atuação funcional. Quanto à estrutura simples ou composto, atuação funcional singular ou colegiada. Aprende, eu já vi mais classificação, vai ter mesmo, tá? Mas essas são as classificações mais usuais. Eventualmente, questão 24, errada. Vamos para frente. Questão 25. Considerando-se o conceito de órgão público, o TCU, embora não tenha personalidade jurídica, tem capacidade processual para defender suas prerrogativas. Olha que massa essa questão, velho. A questão de número 25. Até aqui tá tudo ok, ó. Até aqui tá tudo ok. O TCU é um órgão da União, de fato, não tem personalidade jurídica, ok? E tem capacidade processual porque o TCU é considerado órgão independente, beleza? Para defender suas prerrogativas institucionais. O problema da questão é a sequência. Aí ele fala, e para atuar judicialmente em nome da pessoa jurídica que integra. Aqui tá errado. Ele não pode fazer isso. A gente não anotou isso, a gente não falou nada disso, tá? Então, só para voltar aqui. Última vez, pra você compreender. Ah, Print, mas eu achei muito louca aquela história da prefeitura e da Câmara. Fechou. Se você conseguir lembrar disso, já valeu, tá? Lembrando que prefeitura não se subordina a ninguém, Câmara também não. Opa, são órgãos independentes. Podem figurar num processo quando? Na defesa das suas prerrogativas institucionais. Todo o resto dos órgãos superiores e subalternos não podem ingressar em juízo nunca, tá bom? A regra, órgão não pode ingressar em juízo. Agora, a questão ali falou que o TCU, apesar de ser um órgão independente, ele pode ingressar em juízo para defender a pessoa jurídica a qual ele pertence. No caso, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele poderia ingressar em juízo para defender a União? Não tem sentido, né? Com certeza não. Então, errada a questão, beleza?
é bem decorebinha mesmo, tá? Depois que você entendeu, você decora. Ah, só nesses casos que pode? Só. Então, Brasil, as questões vão te mostrar isso. Bora para frente. Questão 26. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Fechou? Correta questão. Vamos entender aqui agora esses fenômenos, tá? O que significa desconcentração? Desconcentração é um fenômeno administrativo que denota basicamente a criação de órgão. Então, aconteceu desconcentração, um órgão foi criado. Criação de órgão. Só que a banca, CESP-NB e várias outras, né, FGV cobrou muito isso já também, ela vai dizer o seguinte, que a desconcentração é um fenômeno interno. Interno. Leia-se, ele ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, basicamente, eu pego uma pessoa jurídica qualquer, seja da administração direta ou da indireta, da direta, municípios, estados, DF e União, e vejo a criação de um órgão. Vamos pegar um caso aqui agora. Nós tínhamos aqui, salvo engano, até vamos fechar o ano de 2022 com 22 ministérios. E aí teremos 30 a partir do ano que vem, pelo que está sendo ventilado por aí. 30, já teve até 33. Criei um ministério, Ministério da Pesca, que não existe hoje. Criei um ministério. Opa, o que é um ministério? É um órgão. O que aconteceu? Desconcentração. É um fenômeno interno. Eu só vejo a criação de órgão dentro de uma só pessoa jurídica. Isso caiu agora, por exemplo, no concurso do ICMBio, área administrativa 2022. Dizia o seguinte: a diferença fundamental da desconcentração para a descentralização é o número de pessoas jurídicas envolvidas. Quantas pessoas jurídicas eu tenho no fenômeno da desconcentração? Uma só. Eu pego uma pessoa jurídica isoladamente e vejo dentro dela, criou um órgão, eu tenho então desconcentração. E vale a pena a gente lembrar. O que é um órgão? É um centro de competências. Quando eu crio um órgão, o que eu fiz? Eu distribuí competências. E essa é a frase que mais aparece em questão e a gente vai anotar ela aqui. Então, basicamente, o que significa desconcentrar? Distribuição interna de competências. Quando eu crio um órgão, eu estou basicamente distribuindo competências. Então, para a gente exemplificar aqui, só para fechar, a União veio e criou alguns órgãos na área da segurança pública. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho lá a presidência, aí eu tenho lá um Ministério da Justiça, por exemplo. Aí eu venho aqui, opa, criei o Departamento de Polícia Federal. Opa, criei o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. O que eu fiz aqui? Eu distribuí internamente, dentro desta pessoa jurídica, competências. Basicamente é isso que a gente acabou de fazer, beleza? Então, distribuir competências, basicamente desconcentrar. Fechou, fechou? Tá tranquilo, tranquilo? Deixa eu só fechar aqui um negócio aqui, peraí. Vamos lá. Só um minutinho, tenha fé em Cristo. Bora, bora. Pera lá. Coragem. Respira um segundo. Agora sim. 27. Questão 27 surgindo no seu monitor. Todo órgão da administração direta possui capacidade para ajuizar demandas judiciais, visando defender seus interesses, blá blá blá, já acabou, né? Quando ele fala todo órgão tem capacidade para ajuizar ação judicial, você já sabe que está errado. Por quê? Mais uma vez aqui, voltando para ver se você decora essa porra. Que órgão pode ingressar em juízo? Só o independente ou autônomo. E quando? Defesa das suas prerrogativas institucionais. Se ele falou que todo pode, já está errado. Ele está dizendo que o subalterno e um superior também pode. Já está errada a questão. Acabou, não tem mais o que ficar lendo. Não perca seu tempo. Todo órgão pode. Não, já está errado. É exceção. Excepcionalmente, um órgão vai poder ingressar em juízo. E você já sabe quais são eles. Questão 27, errada. Avançamos. Questão 28. Conforme a teoria administrativa moderna, a melhor explicação da relação entre Estado e seus agentes
está expressa na teoria da representação, segundo a qual esses agem em nome da pessoa jurídica, Estado, que compõe. Vamos lá então? Conforme a teoria administrativa moderna, a melhor explicação da relação entre Estado é a teoria da representação? Não, a gente já falou aqui, né? É a teoria do órgão, ou ainda a teoria da imputação. E esse é o cuidado que você tem que ter. Temos 3 teorias: teoria da imputação, teoria da representação e teoria do mandato. O Brasil adotou a teoria da imputação, também chamada teoria do órgão. Aqui eu vou abrir um parênteses interessante. Se você não viu, em 2022, agora outubro de 2022, tivemos a prova da Polícia Civil do Estado de Rondônia, banca CESP-UNB. Em uma questão, a banca citou essa relação de como o Estado manifesta sua vontade e colocou lá nas alternativas. Teoria do órgão era uma alternativa e teoria da imputação outra alternativa. Eu dei o gabarito extraoficial como sendo teoria do órgão, e foi o que a banca colocou, teoria do órgão. Só que eu entendo que essa questão deveria ser anulada. Apesar de a doutrina citar imputação volitiva, em algumas questões a banca só usou imputação, como a gente viu agora há pouco numa questão. Mas enfim, fica aqui só esse alerta para você. A forma mais adequada, a teoria mais adequada para você falar é teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Fica esse bizuzinho. Para mim, ambas as alternativas estavam corretas, a questão deveria ser anulada. A banca não anulou. Eu sei de alunos que estão ingressando judicialmente para tentar derrubar a questão. Eu acho o pleito deles totalmente plausível e vamos ver o que vai virar lá na frente, beleza? Mas vamos avançar. Questão 28, então, errada. Vamos para a questão 29. Questão 29 surgindo no seu monitor. Os ministérios e as secretarias de Estado, ministério e secretaria, são considerados, quanto à estrutura, órgãos públicos compostos. Então veja lá comigo. Num ministério, eu tenho vários órgãos pendurados. Numa secretaria, eu tenho vários órgãos pendurados. De fato, eles são órgãos compostos, beleza? É só você pensar aqui, né? Eu acabei de citar Ministério da Justiça, eu tenho lá PF, PRF, Secretaria de Segurança Pública, eu tenho lá Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Educação, vai estar cacetada, núcleo de não sei do que, escola não sei da onde. Então, secretarias de ministérios, pela essência, são órgãos compostos, beleza? Só você imaginar isso. Tem órgão pendurado, é composto. Não tem, é unitário. Vamos que vamos para a gente conseguir fechar essas questões. Questão 30 surgindo no seu monitor. São órgãos públicos independentes, segundo a Constituição, as secretarias de Estado e municípios. Secretarias de Estados e secretarias de municípios. Vamos lá. Órgão independente não se subordina a ninguém. Uma secretaria se subordina? Pensa aí no seu estado. O secretário de Segurança Pública, ele se subordina? Com certeza, né? Ele é escolhido pelo governador. Ou, no caso do município, escolhido pelo prefeito. Então, eles não são independentes, porra. Eles são autônomos. Questão 30, errada. As secretarias de estados e municípios, assim como os ministérios, são exemplos de órgãos autônomos e não independentes. Questão de número 31. Órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica, composta de agentes e de competências. Você lê isso, você marca correto e dá um beijo na sua prova e fala: obrigado, meu Deus, vou passar. Entendi tudo, porra. É isso mesmo, tá? Não tem personalidade jurídica. E o que eu tenho dentro do órgão? O agente público. Essa é a pegada. Então eu crio o órgão, eu crio uma estrutura de cargos dentro do órgão, aí eu faço concurso para que esses cargos sejam providos. E é por isso que você está aqui, né, guerreiro? Querendo prover um desses cargos dentro de um determinado órgão, dentro de uma determinada pessoa jurídica, e você está mais do que certo, tá? Mudar a sua vida por meio do concurso público. Hoje nós sabemos, por exemplo, que para você ser policial, só tem um jeito, fazendo concurso público. Tem outras carreiras, obviamente, aí que você pode, né, eventualmente ingressar de outra forma, mas na polícia não tem jeito. Não tem cargo comissionado para policial. Você vai até ter um cargo comissionado para outra coisa, mas para ser policial, para ir lá, né, fazer o trampo de polícia mesmo, você vai ter que fazer concurso. Maravilha? Voltando para lá, só para te lembrar desse detalhe. Por isso que você está aqui na guerra. Ó, galera, fiz um resuminho bem rápido aqui de órgãos para a gente mesclar questão e teoria. Ó, os órgãos, eles estão dentro da estrutura de uma pessoa jurídica da administração pública, seja da administração direta ou indireta.
eles não são pessoas, não têm personalidade jurídica, eles não possuem patrimônio próprio, porque o patrimônio deles pertence à pessoa jurídica a qual eles pertencem. Exemplo, a viatura da PF, ela não é da PF, ela é da União, é da pessoa jurídica que o órgão pertence. Eles são frutos da desconcentração administrativa, a sua criação e extinção depende de lei, eles são hierarquizados, eu tenho hierarquia entre os órgãos, alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira, não têm capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram, mas a gente sabe que alguns podem ingressar em juízo quando? Na defesa das suas prerrogativas. Quais são esses? Os independentes e os autônomos. Eles também não possuem capacidade processual, mais uma vez já está lá, né? Já falamos, e eles podem celebrar contrato de gestão. Contrato de gestão, a previsão legal dele é o artigo 37, parágrafo 8º da CF, tá? Às vezes eles já falam justamente isso. Ah, o órgão pode celebrar contrato? Pode. Qual que é o contrato? O contrato de gestão. Fechou? Então aqui agora a gente muda de assunto. Temos mais alguns minutinhos e vamos avançar. Olha lá. Administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta relaciona-se à noção de administração descentralizada. Corretíssimo. Vou só fazer o nosso desenho aqui para eu aproveitar ele o tempo todo, tá? Quando a gente fala então em administração pública, eu devo me lembrar que existem duas: a administração direta e a administração indireta, beleza? E aí, aqui basicamente a gente tem o nosso medo e aqui nós temos o nosso fase. Então eu tenho lá municípios, estados, DF, União, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Lembrando que quando a indireta é criada, ocorre um fenômeno administrativo chamado de descentralização. Descentralização. Essa descentralização, nós falamos que basicamente é o quê? Criar entidade. Essas aqui são chamadas de entidades administrativas, beleza? Então, quando o Estado cria as entidades administrativas, ocorre o fenômeno da descentralização. Por isso, então, que a administração direta é chamada de centralizada. E a indireta é chamada de descentralizada. Descentralizada. Tudo bem? Então, por exemplo, você quer trabalhar na Polícia Federal. Bom, você vai trabalhar na União. Logo, você vai trabalhar na administração direta. Ah, você quer trabalhar no INSS? Bom, o INSS é uma autarquia. Você vai trabalhar na administração indireta. Esse é o ponto, beleza? Outro ponto que a gente avalia aqui. A indireta, quando ela surge por meio de lei. Esta lei, ora ela cria a entidade. Se a lei cria a entidade, eu já sei que se a pessoa jurídica é pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. E ora, esta lei autoriza a criação das demais. Então, eu posso ter a administração indireta sem que haja a edição de uma lei? Não. Para surgir uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, é necessário edição de lei. Quem que pode editar a lei? Os entes federados. Você já viu lá, autonomia política. Ele cria uma lei, tá? Ele edita uma lei que cria uma autarquia. Logo, autarquia é pessoa jurídica de direito público. Ele edita uma lei que autoriza a criação da fundação, da sociedade de economia mista e da empresa pública. Logo, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque a lei só autorizou a criação. Para elas nascerem efetivamente, elas vão ter que fazer o quê? Registrar os seus atos constitutivos. No caso, um contrato ou um estatuto. Maravilha? Então esse é o ponto. Vamos voltar aqui para a questão. A questão falou lá então que relaciona-se então a ideia de administração centralizada e descentralizada. Fechou. Vamos avançar. Questão 33. Os municípios, assim como os estados-membros, poderão ter sua administração indireta, em razão da autonomia a eles conferidas pela CF. Com certeza. Eles têm autonomia política, capacidade de criar lei. E, de fato, a própria CF disse que eles podem. Então, a gente volta aqui, ó. Qualquer município do Brasil pode criar uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. A União pode? Pode. Os estados podem? Qualquer ente federado pode criar a sua própria administração indireta. Aqui eu gosto de contextualizar para que vocês entendam assim que teve um porquê disso, tá? Até 1962 nós tínhamos só administração pública. Não se falava em direta e indireta.
Era só a administração. E quem era a administração? O próprio Estado, os entes federados. Então eles faziam o que quando eles precisavam atender uma demanda? Eles criavam um órgão. Eu vou criando órgão, o negócio ficava inchado. O que eles entenderam por bem? Porra, eu vou descentralizar o serviço. Eu vou criar uma nova pessoa jurídica e vou passar para ela essa competência, essa atribuição. Ela vai prestar esse serviço de forma especializada. Daí vem o princípio da especialização. O Estado criou a entidade para que ela se especialize naquela prestação de serviço. Só que daí surgiu essa estrutura, então, a administração indireta. Aí surgiu o fenômeno da descentralização, o Estado passando o serviço. Ficou dito, então, pela doutrina assim, bom, se o próprio Estado presta o serviço, centralizado. Se é outra pessoa jurídica que ele criou, descentralizado. Só que aí tem um detalhe. O Estado também passou a descentralizar o serviço também para particulares. Aí nós temos uma segunda descentralização que a gente estuda nessa parte teórica. É quando o Estado passa o serviço para o particular por meio de um contrato ou por meio de um ato administrativo. No caso das concessionárias e permissionárias, o Estado celebra um contrato com elas e passa a execução do serviço. No caso das autorizatárias, o Estado pode fazer isso por meio de um ato administrativo. De todo modo, isso significa o quê? O Estado não vai prestar o serviço, ele vai descentralizar. Quando o Estado retoma o serviço, ele passou para alguém e resolveu pegar de volta, ocorre um fenômeno inverso da descentralização, que é o quê? A centralização. É só eu olhar para a palavrinha. Descentralizou, eu passei. Retomei, centralizei. Se eu mesmo estou prestando serviço, centralizado também. Fechou? Vamos lá para a questão então. Questão de número 34 no seu monitor. A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos e entidades administrativas submetidos a regime de direito público, para os quais foi atribuída a competência para exercer de forma centralizada as atividades administrativas do Estado. Onde está o erro da questão, meu aluno? A administração direta é constituída por um conjunto de órgãos, ok, que faz parte aí dos entes federados, e entidades? Não. As entidades você já viu que está lá na administração indireta, beleza? Então, questão 34, errada, tranquilax. Vamos avançar. Questão 35, surgindo no seu monitor. Vamos lá. A criação de uma sociedade de economia mista por uma unidade da federação, ou seja, por um ente federado, é exemplo de descentralização por serviços. Vamos lá? Vamos voltar aqui? Ó. Uma unidade da federação, um ente federado, resolveu criar uma sociedade de economia mista. O que aconteceu? Descentralização. Essa descentralização, nas nossas aulas teóricas, a gente cita 3 sinônimos para ela. Descentralização STF, descentralização por serviços, descentralização técnica ou descentralização funcional. Eu vou mais uma vez registrar aqui um bizu para você. Se você está perdido nessa parte, tem uma aula teórica inteira de graça no YouTube do Alfacom. Tá lá, você procura por Básicas para Concurso. A aula foi gravada esse ano, 2022, e tá lá com todo esse detalhamento, beleza? Então o que significa descentralização por serviços? É a mesma coisa que descentralização administrativa. O Estado criou uma sociedade de economia mista, descentralização por serviços, passou o serviço para ela. Técnica, passou o serviço tecnicamente para ela. Funcional, passou a função para ela. São só expressões sinônimas. E uma última e não menos importante é descentralização por outorga ou outorga legal, beleza? Descentralização por outorga, por serviços técnico ou funcional, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. Então volta para a questão. A questão falava aqui então que a criação de uma sociedade de economia mista, que basicamente é uma entidade, é exemplo de descentralização por serviços, o que está perfeitamente correto. Bora para cima. Vibração. Temos 3 minutos para resolver 3 questões. Considere que o Estado crie, por meio de lei, uma nova entidade que receba a titularidade e o poder de execução de ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se a descentralização administrativa efetivada por meio de outorga. Correta a questão, tá? Aqui é o bizu, ó, meu aluno, ó. Só para você pegar o bizu. Você já viu a teoria, você já sabe, tá? O que o Estado passa para essa nova entidade? Ele transfere o que para ela? A titularidade mais a execução do serviço.
a titularidade mais a execução do serviço. Quando ele passa o serviço para um particular, ele só transfere a execução. Ponto? Fechou? Então vamos avançar aqui. Questão 36 já está batida, correto. Vai olhando aí, qualquer coisa, depois você confirma que a tua aula teórica vai te ajudar demais, tá? Questão 37. A transferência pelo poder público, leia-se, poder público é a mesma coisa que Estado, que é a mesma coisa que ente federado, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, apenas da execução de determinado serviço, a pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços. Opa, pera lá. Descentralização por serviços, ela só pode ocorrer por meio de lei. Por meio de lei. Ela não pode ocorrer por contrato. Ela não pode ocorrer por ato administrativo unilateral. Essa descentralização por serviço é a criação de entidade administrativa. Então a questão já está errada. Mas tem descentralização, Aprígio, por contrato? Tem. Essa por contrato foi o que eu falei. É quando o Estado passa, por exemplo, o serviço para uma concessionária. Concessionária. Nesse caso, de fato, ele só passa o quê? Só a execução. Apenas a execução. Aí dá para lembrar, o contrato concessionária. Prova da Polícia Federal 2014 caiu esse troço, beleza? Vamos lá. Questão 38. A descentralização administrativa efetivada mediante delegação. Essa descentralização por contrato é chamada de descentralização por delegação. Decorre de ato unilateral do Estado e normalmente tem prazo indeterminado. Opa, tá errado, tá errado. A descentralização por delegação, ela tem prazo determinado, beleza? Determinado. O erro foi falar indeterminado. Na aula teórica você vai ter subsídio para responder isso aqui com tranquilidade. Vamos para a última para a gente fechar no time aqui. Verifica-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou autorizaram a sua criação. Errado, errado. O que tem entre elas, você pode colocar aqui, ó, não é hierarquia, e sim vinculação. Vinculação, beleza? Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!